É namoro ou união estável? A advogada Karime Costa Lunga responde essa questão. Bom dia, é um prazer estar novamente com os senhores aqui no Sinta-se Bem, falando sobre direito de família. Eu sou Karime Costa Lunga, advogada atuante nessa área, e tenho o maior prazer de novamente me reunir com os senhores. Desde que nós iniciamos o nosso confinamento em casa, lá em março, meados de março, até a data de hoje, muitas festividades aconteceram de certa forma. E cada um de nós procurou a melhor maneira de comemorar junto com os seus queridos, junto com a sua família, na medida do possível. Passamos pela Páscoa, pelo Dia das Mães, e agora, às vésperas do mês de junho, estamos entrando no Dia dos Namorados. E é sobre isso que eu venho conversar hoje com os senhores. Sobre, afinal, como é que se configura um relacionamento a ponto de dizer é meu namorado, é minha namorada, ou até mesmo em que se evolui um passo a mais para que aquele relacionamento, inicialmente um pequeno namoro, um namoro singelo, se transforme numa união estável. Existe prazo para isso? Existe determinação legal? Algum tipo de regra como convivência sob o mesmo teto? Pois é sobre isso que eu venho conversar hoje. Quando nós falamos de união estável, o termo-chave para determinar se ali, entre aquele casal, existe ou não uma união estável é o objetivo de vida em comum. Claro que o legislador apresenta outras características, como que seja uma união pública, contínua, duradoura, mas principalmente precisa ser uma união com objetivo de vida em comum. Quando eu me refiro a uma união pública, estou falando exatamente daqueles casos em que o casal não se relaciona intramuros, de uma maneira escondida. É como nós falarmos dos namoros de jardim e os amores públicos de praça. Não. A união, para que seja reconhecida pública, ela deve fazer com que os pares convivam na praça, aos olhos da comunidade em que eles convivem, em que eles residem, ou um deles pelo menos, né? Quando eu digo uma união contínua, significa que não pode contar com lapsos temporais de interrupção. Não estou falando, aí eu já entro no duradoura, não é? Quando eu estou falando em 1 ano, 2 anos, eu não posso contar com interrupções abruptas e consecutivas. Por exemplo, ficam juntos 1 ano, daí separa mais 6 meses, daí ficam mais 2 meses, separa mais 6 meses. Isso não é uma união, via de regra, que se possa considerar contínua e duradoura. Eu preciso, sim, encontrar todas essas características de união para que aquele casal ainda demonstre que existe o objetivo de formação de família. O que significa o objetivo de formação de família para o legislador? Não vai ser necessariamente a criação de filhos, a fecundação ou simplesmente a adoção. Nós não estamos falando necessariamente da constituição de família a partir do surgimento de filhos. Existem muitas pessoas que optam por não os ter. E, mais ainda, pode-se ver uma fase da vida em que os pares começam a conviver e que já passaram da idade de ter filhos e que podem até ter filhos de relacionamentos anteriores. Então, filho não é a chave nesse momento. É a formação de família. Mas e família, o que é? Família pode ser um casal e um animal de estimação, pode ser simplesmente um casal, não é? Eles precisam sim encontrar naquele seio a realização, a comunhão plena de vida, a realização de cada um dentro daquela sociedade, daquele mecanismo que se constituiu em que traz felicidade para os dois. Em contrapartida, nós temos o namoro, que é um relacionamento que pode começar de uma maneira mais tênue, mais singela, mais devagar, sem oficialização, mas mesmo assim as partes podem optar por fazer uma declaração de namoro, que na verdade vai ser um ato declaratório de que inexiste união estável entre aquele casal. E é sim um namoro. Na realidade, nada impede que esse namoro evolua para uma união estável. E esse documento diz que é um relacionamento simples, singelo, que é apenas um namoro, não protege o suficiente para que não se vejam estendidos os efeitos de uma união estável para aquele relacionamento. Em contrapartida, em resumo, na verdade o que eu estou dizendo é,
O namoro pode se transformar em uma união estável. E não é um contrato de namoro, uma declaração de namoro, que vai fazer com que isso não aconteça. Tampouco vai proteger aqueles namorados de qualquer efeito jurídico, principalmente patrimonial, daquela união. Em contrapartida, na união estável, as partes podem, desde o início, optar pela celebração de um contrato em que dizem: vivemos sim em união estável, temos o objetivo de formação de família, muito embora eventualmente cada um resida num lar, mas ainda assim queremos registrar que o regime de bens que vai viger no caso de desfazimento, de fim da nossa união, vai ser um regime específico. E aí os pares vão escolher entre tantos outros regimes de bens que o legislador coloca à disposição. Na maioria das vezes nós fazemos um contrato de união estável efetivamente para que as partes possam dizer que o regime de bens a viger naquele relacionamento é o regime da separação de bens. Ora, então, o que eu estou dizendo? O namoro não restará, portanto, protegido através de um mero contrato de namoro. A união estável pode sim estar protegida. Nós podemos aí ver diferenças e efeitos no que diz respeito à sucessão que irá ocorrer daquele que vive em união estável. Eu acredito que vai ter tempo de falar sobre isso com os senhores antes do Dia dos Namorados e, portanto, no nosso próximo encontro vou falar sobre a sucessão na união estável. Espero que estejam todos aqui comigo e, principalmente, bem de saúde. Muito obrigada pela atenção e bom domingo.